Então, aquele decreto que o prefeito atual, que era vereador antes, ele assinou o decreto, né? Opa, desculpa, na Câmara. Então, aí aquilo está valendo agora até junho. Se nós não tivermos mais enchentes, daí então, a partir de junho, a gente está com esperança de que venha alguma coisa, né, por parte do poder público. Mas Porto Alegre também, né, enfrentou ali agora há poucos dias, né, também, de novo, um alagamento, vamos dizer assim, né, não foi em proporções tão grandes que nem foi o outro, né, claro, nem pensar que ele lá foi aterrador, né, também, mas a enchente, né, mas eu acredito que agora a situação vai normalizar, né, daqui para diante. Pelo menos vão nos dar condições de trabalhar, né. Eu não sou uma artista, assim, eu sou da área da literatura também, né, mas eu sou da diretoria de uma entidade que trabalha com a dança e com o canto coral, já há 20 anos. E a gente também se sente atacado, né, prejudicado, vamos dizer assim, né, porque uma administração com excelência, ela vai tocando todas as frentes, todas as pastas juntas, né. E, se fosse o caso, até de repente diminuir o orçamento de alguma pasta para poder viabilizar a parte da cultura, né, mas o que não está acontecendo. Mas agora está entrando alguns editais aí do PNAB, da Aldir Blanc, então eu acho que estão vindo de Brasília, né, eu acho que vai dar uma amenizada, assim, sabe, mas fica sempre guardadinho naquela gaveta da angústia, né, o que vai ser feito em termos de cultura em Novo Hamburgo, sabe. Então, os corais daqui são muito fortes, né, são associações, entidades que representam, né, os maiores, os mais antigos, assim, digamos, né. E as pessoas vão fazendo promoções e as entidades vão fazendo promoções para se manterem, né, com a cabeça fora d'água, sabe. Mas é assim que a gente vem trabalhando, né. Eu acredito que todos estejam mais ou menos assim também, né. Mário, quer falar? Vou pegar esse gancho aí que eu acho que a Cleusa botou aí, que é falando da importância que os políticos às vezes não dão para a cultura, né? Que é muito triste isso, porque a cultura pode ser uma mola propulsora de muitos melhoramentos em todas as áreas de uma administração. E daí, pensando nisso, eu quero deixar minha manifestação aqui em defesa da Beatriz, que a cultura andou muito nos últimos anos no Rio Grande do Sul, porque teve uma agente cultural, uma produtora cultural, uma pessoa que entende de cultura à frente da pasta da Secretaria de Cultura do Estado. E, no entanto, agora parece que querem mudar para colocar alguém na carreira política a gerenciar a cultura. Eu acho isso um atraso, né, para o nosso setor. Infelizmente, é um atraso para o nosso setor e quero deixar registrada aqui essa manifestação em defesa de que a Beatriz continue à frente da pasta da Secretaria de Cultura, porque, apesar de termos ainda muito a melhorar, andamos muito nos últimos anos, muito mesmo. A cultura do Rio Grande do Sul começou a ser, os agentes começaram a ser ouvidos, né, de uma forma mais diversa, né, e com possibilidades, assim, e antes não era tão fácil para a gente ser escutado, né, e tendo a Beatriz à frente da secretaria, a gente teve uma voz mais ativa, e isso é importante, que tenha sempre uma pessoa da área cultural à frente da secretaria. Minha manifestação. Eu recebi algumas campanhas, né, e me manifestei também ali, e eu disse: "Puxa vida, né, mais esse terremoto, né, para cima da gente, né".
Então, é uma coisa... e a gente parte daquela premissa, o time que está ganhando não precisa ser mexido, né? E por que, né, os interesses políticos devem se sobressair, né? E a gente não tem, muitas vezes, como impedir, a não ser esse manifesto que a gente vai fazendo, né? A gente entra, assim, tipo, de coração aberto, né? Ou quando tem uma pessoa sensível à cultura, que não precisa nem ser artista, mas se ela tiver uma sensibilidade para perceber o que está sendo feito, o que está sendo mostrado pelos artistas, né, e entidades culturais, enfim, eu acho que é o suficiente, né? Não precisa ser de nenhum partido, nem do partido A, B, C, né? Mas é terrível isso, né? Eu compactuo também contigo, Mário, nessa manifestação. Muito obrigado pelas manifestações. Eu quero também, caso manifestar aqui que eu também estou de acordo com o que todos aqui pensam nesse sentido, quer dizer, com que os que se manifestaram, né, nesse sentido. Eu acho que teve muitos avanços nesses últimos anos na área da cultura, praticamente, se não triplicou, no mínimo dobrou os investimentos na área da cultura, e essa gestão da cultura é uma gestão que, independente de todos os apontamentos que a gente faz, das questões que podem melhorar e das críticas que a gente faz, é uma gestão que também se coloca na posição de buscar também aprimorar aquilo que não está funcionando bem. Então, porque sempre vai ter coisa para melhorar, sempre vai ter coisa para aprimorar, mas só o fato de ter ali, nessa gestão, agentes culturais, pessoas que realmente conhecem a realidade, né, do meio, que vivem, né, essa realidade no meio cultural, conhecem, percebem todas as necessidades e estão sempre se colocando, né, nessa condição também de estar buscando aprimoramento, né, e buscando o diálogo, né, também. Então, acho essas questões, eu acho muito importante também a postura que essa gestão vem adotando nesse sentido. Mas, então, assim, retomando o tema da reunião, né? Até uma questão que foi colocada, né? Se a gente não sabe até um questionamento que foi feito, a gente não sabe até que ponto o nosso trabalho aqui vai estar sendo aproveitado ou não, né? A gente já teve aqui também já o depoimento do Mário a respeito de questões anteriores que foram reivindicadas, que foram atendidas. Há 2 semanas atrás eu recebi aqui na Secretaria pessoas do Conselho de Cultura, que aqui representando essa região, pelo depoimento deles, muitos pareceres que foram feitos, que o que o Conselho fez anteriormente, algumas coisas foram aproveitadas pela SEDAC. Então, a gente entregou um parecer agora, né, agora há pouco, né, então, vamos ver agora está saindo, agora que já está saindo agora, já está aberta a plataforma no Ministério da Cultura para adesão da PNAB. Em breve teremos mais um edital da PNAB. Vamos ver agora se o trabalho que a gente fez agora vai ser considerado agora nos editais agora do Governo do Estado, né? Quer dizer, se trocar a gestão, já não sei, né? Mas agora, continuando essa gestão, eu acredito que alguma coisa vai ser considerada, né? Se não for considerado, a gente tem que se manifestar. Mas eu acho que também isso é uma questão que tem que ser colocada já também nesse parecer, né? Que também um dos pontos que pode também passar pelo engajamento dos músicos no setor também é o tanto de aproveitamento que a SEDAC faz do trabalho do colegiado. Então, passa por isso também. Então, por exemplo, na medida que os pareceres, se todo o trabalho que o colegiado faz não é aproveitado e não é considerado pela SEDAC, isso atinge diretamente o engajamento das pessoas no setor, né? Então, isso é uma questão que também a gente pode apontar, né? Não no sentido de criticar que eles que não é aproveitado, mas salientar que
é importante o que o colegiado, o trabalho do colegiado seja aproveitado, que isso é importante também para o engajamento. É uma questão que acho que pode ser colocada no parecer. Então, pelo que eu estou vendo aqui das manifestações, né, as soluções que eu estou vendo para a gente apontar, os apontamentos no caso, para a questão do engajamento, né, passa principalmente a partir de uma publicização maior, a partir de uma plataforma, né, e essa publicização ele tem que também não só ter um caráter informativo, mas assim, quando eu falo informativo, tem que ser informativo no sentido de conscientização, porque eu também não sei até que ponto as pessoas, os profissionais aqui da música, até que ponto eles compreendem a função do colegiado, né? O alcance que o trabalho do colegiado pode ter. Então, entendendo que o colegiado ele tem uma função que vai além da questão das reivindicações, que ele vai além disso, que o trabalho dele ele pode ter um resultado, sim, de contribuir e de diretamente, né, e de trazer resultados diretos no sentido da ação da SEDAC. Então, que ele tem esse alcance, que não simplesmente uma reivindicação, mas que sim, que os apontamentos que são feitos, que os pareceres que são feitos, que as soluções que são apontadas, elas podem ter o resultado direto, pode ter impacto direto na nossa atividade aqui no dia a dia. Então, acho que também isso falta, talvez, falta essa informação chegar com mais clareza para os nossos colegas da área. Né? Então, eu acho que pelo que eu estou vendo, então, passa por essa sugestão dessa criação dessa plataforma, né, onde as ações elas podem estar, onde as ações do colegiado elas estejam mais presentes ali, né, as pessoas tenham mais acesso ao que acontece, e também manter, né, uma unificação das eleições. Então, pelo que eu peguei do modo geral, eu acho que é por esse caminho, né? Tô certo? É isso aí? Júlio, por favor, Júlio. No intuito de contribuir, essa questão externa, então, parece que já está bem estruturada, né, da publicização e tudo mais, né, do colegiado em relação à SEDAC, das eleições, do unificado, todos juntos, beleza. Agora, eu queria levantar também o ponto da questão interna do colegiado. Quando sai uma gestão de qualquer instituição, né, pública ou privada, enfim, é sempre legal que a gestão que está entrando receba uma espécie de, sei lá, banco de dados ou um relatório do que foi feito nas gestões anteriores, para ter essa continuidade, porque, por exemplo, pode ter acontecido da gente reivindicar alguma questão específica, a SEDAC não aprovar num determinado momento, por N motivos, e num segundo momento, com outra gestão, em outra época, quem sabe ela vai, talvez, reconsiderar. Então é muito bom a gente ter isso, né? Essa questão da quantificação também. Sei lá, por exemplo, vamos dar um número hipotético, 10 demandas do colegiado setorial. A SEDAC atendeu, sendo otimista, 50%, atendeu 5%. As outras 5 demandas ficaram pendentes. A gente pode tentar numa nova época, talvez fazer um documento de uma outra forma, enfim, pleitear de uma outra maneira, ver se consegue aprovar. E essa quantificação também é importante. Como o Mário salientava em um momento antes, né? Foi feita muita coisa, só que não chega nas pessoas, né? Que é essa questão externa. Mas o que foi feito para nós internamente tem que estar muito bem documentado e salvo, tem que estar guardado, tem que ter uma continuidade no processo todo, né? Eu não sei se foi feito isso, né? Porque o Haroldo comentou sobre o Leandro, né? O Leandro, ele era organizado, ele fazia essa parte muito bem. Ele chegou a ser o presidente do colegiado numa época, e era o Leandro, que eu lembro, a Adri e a Juliana, né? A última coordenadora foi a Juliana, quando trocou a gestão.
Aí eu não sei se foi feita essa passagem dos arquivos, dos documentos ou não, ou se tem como pegar e resgatar isso, porque eu acho que é muito importante isso, não se perder o que já foi feito, né? Para a gente ter uma continuidade. Certo. Obrigado, Júlio. Acho que está contigo, né, Kelly, as atas das últimas reuniões do ano passado e tudo mais. Eu acredito que isso que o Júlio falou é importante para a gente publicizar também. Então, daqui a pouco, seria interessante a gente divulgar no Instagram, não sei se tu está tendo acesso ao Instagram, Kelly, do colegiado. Ainda não. A Juliana tentou me passar a senha e não conseguiu refazer. Então, essa questão ainda a gente não tem. Tem poucos seguidores. Vou dar uma ideia aqui. Por que não começar o Instagram do zero e pedir para ela cancelar aquele lá e começar a botar ali um link, né, para um drive do colegiado onde tem as atas, porque é interessante que fazer chegar essa informação. As nossas reuniões estão passando no link tal do YouTube, né? É importante isso. Acho que o Júlio botou certinho, assim, é para a gente pensar em deixar isso para o futuro, né? Para os próximos, assim, colegiados. Eu acho que seria importante, se já tem esse Instagram, mesmo que são poucos, já está pouca a divulgação, tentar manter esse histórico e tal. Talvez dar uma pressionada na Juliana. Existe forma hoje de tu recuperar um Instagram, né? Com a tecnologia que a gente tem, é impossível que ela não vai conseguir. Acho que é só uma questão de pressionar um pouco ela ali, e para ela passar, buscar, fazer os acessos, né? E aí sim, até nas reuniões, nossa, a gente tirar print, tirar foto, botar lá, marcar todo mundo, que já divulga para suas regiões, os seus seguidores, sabe? Acho que dá para fazer a meia-culpa, acho que também alguém falou aí, da gente pegar e a gente também divulgar mais agora, a gente está dentro, né? A gente tem, como todo mundo trabalha de alguma forma com a cultura, com a música, com outras atividades, tem vários amigos, eu acho que sim, vai espalhar bastante também, né? E talvez marcar também aí, quando vier marcar, a gente mesmo pode compartilhar e marcar os conhecidos da gente lá, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Cultura, do colegiado, do Cored, alguém que tenha visibilidade, resumindo. Acho que dá para fazer isso aí. Eu sei que envolve, se eu não me engano, o celular, o número do Leandro Maia, então é por isso também, ela vai ter que conversar com ele para a gente no mesmo momento conseguir alterar essa senha, mas já está anotado, já era para ter feito isso, eu vou acionar ela novamente. E na última reunião que a gente participou com a SEDAC, foi falado sobre o perfil do Instagram das artes visuais, e eles são muito bem organizados, então a gente pode ter uma ideia dali. Claro, né, pessoal, assim, eu preciso falar isso, é uma demanda a mais, né, de criar os posts, de criar engajamento, hashtags e marcar. Então, por exemplo, eu como artista, eu já cuido do meu Instagram, do Instagram da minha banda, então, a princípio ficou combinado que eu estaria à frente desse Instagram. Então, é mais um trabalho, talvez até por isso que eu não chamei novamente a Juliana, mas a gente tentou no verão e não deu certo, mas eu vou conversar com ela, eu acho que é importante. Também, Mário, sobre o que tu falaste sobre as atas, há todo um processo até que ela fique disponível no site, tá? Então, como a última gestão não me passou todo esse processo, eu mandei um e-mail para o Lucas Teixeira e ele me explicou. Então, eu tenho uma planilha onde eu vou alimentando essa organização, tá? Então, a cada ata, depois de assinada, é enviada por e-mail para eles e eles vão incluindo isso no site. Então, assim, quando entrar a nova gestão, aí... Ô, Kelly, eu estava falando o seguinte, quando a gente assina ali e diz, a ata está aprovada, a gente pode ter um link no Instagram lá, vocês podem acompanhar as atas da reunião que leve, não precisa, pode ser no drive do próprio colegiado, né? As atas, ele pasta, um link na pasta de todas as atas, entende? Isso. Daí não precisa mudar nunca, né? Você só vai lá no bota um Linktree ali, um Linktree que ele centraliza, né, todas as coisas. Isso, esse processo que tu tá falando é um processo da SEDAC, que é demorado realmente, né? Então isso daí
essa demora que não pode ter, né? As pessoas que querem acompanhar, vamos dizer, o que está acontecendo no colegiado, elas precisam saber dessa reunião amanhã, né? E daí, se tu bota a ata lá, tá lá no link e deu, né? Fica mais fácil. O Kelly, dentro do possível, não sei se alguém mais se habilita aqui, mas dentro do possível também, para não ficar sobrecarregado, eu sei que tu está fazendo bastante já, né? Eu me disponho aí a pegar, te ajudar nesse negócio, vejo com o meu marketing aqui, que eu tenho a minha agência no Noroeste, eu vejo com o meu marketing, a gente se ajuda aqui para fazer publicitar alguma coisa ali, fazer postagem, e a gente dá um jeito aí de fazer isso. Consegue o quanto antes essa senha aí, nós vamos tocar ficha nesse negócio. E eu queria deixar um detalhe interessante aqui para a gente... eu sou bem detalhista, assim, de certa forma, e nós temos o nosso logo aí do colegiado, a música está escrito colegiado da... como é que é? Colegiado da música, não, colegiado setorial da música do RS. Esse é o nosso logo. E a gente escreve como colegiado setorial de música RS. Então a gente tem que alinhar isso, vai ser da música ou de música. Eu acho que é importante a gente ter um alinhamento para ficar tudo, senão... Quando eu vou escrever, eu já nem sei o que eu escrevo daí. Tem que ver como está no estado daí, Thiago. Tem que ver como está registrado lá na SEDAC daí. Se é da música ou de música. Né? Tá. Tu consegue ver isso aí para nós, cara, Kelly? Até nas atas tu botar correto daí, colegiado, de música, da música. Pode deixar, eu já percebi que tem essa preposição ali, dizendo da, e em alguns momentos é de. Só para concluir, o que eu estava falando sobre esse processo das atas é com relação a esse processo interno, para passar para uma nova gestão. Então, assim, eu tenho esse hábito, todos os meus trabalhos, quando eu encerro, sempre quando eu trabalhei no administrativo, departamento pessoal, quando eu encerro, eu tenho o hábito de passar para o novo colega como é que funcionava. E eu acho que esse processo está faltando, para mim não foi passado, eu tive que ir atrás, né? Então, nesse sentido. Mas sim, eu acho que no Instagram, sim, a gente pode criar um Linktree e inserir esse link do PDF e algumas informações a mais, até link do YouTube também, porque tu coloca lá o link e daí tu tem a opção de colocar vários links, né? Então, as pessoas podem, em tempo real, assim, acompanhar. Pode colocar ali o plano setorial da música, porque tem o link lá da SEDAC, né? No plano setorial. É uma coisa, informação a mais ali. Vamos encher de link ali, vai ficar uns 50 links, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, vamos tocar a ficha. Isso aí, obrigada então, Thiago, tá? Por se disponibilizar aí a me auxiliar, tá? Vamos tocar isso aí, eu vou falar com a Juliana hoje à tarde. Daí. Kelly, quando é que é a nossa próxima reunião? Tem um calendário aí? Deixa eu abrir aqui, eu tenho que conferir, mas a princípio, né? Próximo mês em maio, só um instantinho que eu vou verificar aqui. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Eu sou a Karina. Kelly, ainda no bloco anterior, na primeira reunião aí, eu compactuo da tua mesma situação. Eu estou aqui também num aprendizado inicial bem grande, e aproveitando o espaço, se o Thiago também quiser esse apoio em questão das mídias sociais, eu já faço esse tipo também de papel de abastecer aí as redes sociais, tanto Instagram, tanto também o Instagram da própria Feira do Beco, do qual eu realizo aqui na cidade de Antônio Prado. Então, se vocês, né, se sentirem tranquilos, podem também contar comigo que a gente pode aí abastecer direto, questão de horários, tudo direitinho, material aí, pode contar comigo também. Vamos fazer junto então. Maravilha. Obrigado, Karina. De nada. Muito obrigada, Karina, tá? Então tá, depois a gente conversa, eu, o Cássio e o Mário, né, da mesa diretiva, para fazer algumas combinações, porque aí também, quando vê, se necessário, a gente compartilha a senha com vocês, para que vocês também possam alimentar, e seja um processo mais rápido daí também, né? Tá? Muito obrigada, então. Ah, tá, eu conferi a data, 14 de maio. O que acontece, né? Neste mês era para ser realizada a reunião na terça, então a gente combinou que num mês seria na terça, no outro mês seria na quarta, né? Então, a princípio, a próxima reunião é no dia 14 de maio, quarta-feira,
Tá ótimo. Não, é que o que eu pensei é que daí até dia 14 de maio a gente pode fazer já te passo a palavra, tá, Mário? Já um esboço do parecer, um esboço inicial do parecer, e disponibilizar isso antes da reunião do dia 14, né? E daí a gente já faz uma nova discussão para fechar ele antes do dia 20, né? Mas nesse sentido, para a gente fazer isso. Não sabe, só para saber, eu queria saber se não era. Estava com receio que fosse depois do dia 20 a reunião, mas dia 14. Daí eu acho que com o que foi falado em reunião, a gente faz um esboço inicial. É que a gente sempre tenta fazer reunião nas 2 primeiras semanas, então, por isso. Eu Não, acho ótimo. que é importante a gente ter esse parecer nesse dia, porque aí vai faltar só 6 dias aí para entrega. E a gente ajusta na reunião daí. Só para registrar que hoje tem mais gente que nas noites, tá? Isso é que eu ia falar agora. Teve momentos que nós tivemos 14, né? Agora estamos com 11, mas já tivemos 14 aqui na reunião hoje. Na última reunião, vocês lembram quantos vieram na última reunião? 7. Então, dobramos. Então eu acho que tá bom. Acho que tá bom o horário. Vocês querem, o que vocês propõem? Vocês propõem experimentar fazer de tarde ou manter pela manhã na próxima reunião? Manter pela manhã? Manter pela manhã. Mantemos. Tá bom. Então acho que a gente pode. E vocês acham melhor manter 10 horas ou a opinião aquela mais radical? Eu vi um que sugeriu fazer às 7 horas, 7h30, não sei. Eu tinha comentado. Henrique. Pessoal, fui eu. Desculpa. Mas eu tinha comentado que, como eu também hoje eu tô com a sala vazia aqui, mas normalmente a gente dou aula de manhã também, ou estou em escritório também, outra atividade que eu tenho. Mas eu acho que assim, como é uma reunião por mês, uma sugestão minha, né? Aí todo mundo vota, decide, né? Pensa. Porque assim, se nós demarcar que a reunião vai ser 1 hora, mais ou menos, 1h15, vamos supor, de duração, se a gente conseguisse daqui a pouco marcar para 7 horas, 7h30, eu sei que é muito cedo, madruga, é cedo demais, atrapalha tudo, mas eu funciono muito bem de manhã cedo. Mas músicos, artistas, diz que a gente tem uma preguiça maior de manhã, né? É que a gente vai dormir tarde mesmo, nosso cérebro acaba parando assim, a adrenalina lá mais tarde, então a gente aproveita esse horário das 7 da manhã que vem aquele sono bom para aproveitar um pouco mais. Certo. Deixa eu aproveitar, gente. Deixa eu aproveitar, gente, dividir aqui com vocês. Eu de manhã logo de manhã sou tão inerte que eu tenho que melhorar muito para ficar preguiçoso. Gente, ei, pessoal, deixa eu aproveitar o momento aqui e aproveitar que a gente está todos aqui, a grande maioria. Pode parecer ridícula essa minha pergunta, mas é uma situação da qual eu estou vivenciando, né? Eu estou aqui na cidade de Ipê, tá? Campos de Cima da Serra, fica a 60 quilômetros de Vacaria, entre Vacaria e Caxias. E eu trabalhei por muito tempo, por mais de 10 anos, na rádio de Antônio Prado. Então, até então, o meu trabalho era rádio, logo em seguida, ouvindo o relato da Kelly, que ela fez o MEI dela, a primeira coisa que eu fiz após a sair da situação de CLT foi criar o meu MEI, né? E ali a gente acabou fazendo alguns projetos na cidade de Antônio Prado. Ali a coisa desenrola a passos lentos, tudo bem. Mas é uma pena a cidade de Ipê, não sei se vocês têm conhecimento da cidade de Ipê. Fica a 180 quilômetros da capital. É uma cidade que tem 6 mil habitantes. Ela não tem departamento ainda de cultura, ela tem de educação e esportes, tá? Aí eu pergunto para vocês, como eu disse, pode ser ridícula a pergunta, mas é necessário fazer porque eu estou nessa encruzilhada. O que nós, até então, do colegiado, pode ajudar, não digo a prefeitura, mas chegar até a certos departamentos ali para que possa ser criado um departamento de cultura? A gente pode se envolver nisso? Não? O que a gente pode ajudar? Mas tem alguma secretaria que gere, que administra essa ação que acontece talvez de cultura, de eventos na cidade? Ou é o turismo? Tem turismo, esporte e educação. Viu, Karina? Tem uma questão assim, pena que a Annelise não está aí. A Annelise dá palestra e curso sobre isso. Que ela é a suplente, no caso da RF7, que é o que eu represento, a minha suplente. E
E para estruturar isso no município, se eu entendi bem a tua pergunta, estruturar conselho e agricultura e coisa e tal, geralmente o que tem os municípios? Eles têm a Secretaria de Educação, Cultura e às vezes turismo, tudo junto, sabe? E aí eles não têm isso separado, até por questões burocráticas, enfim, internas e tal. Mas para pegar, por exemplo, recursos do PNAB, né, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que tinha também a questão do Paulo Gustavo, para pegar esses recursos, a prefeitura tem que estar estruturada para isso. Então, o que eles têm que fazer, eu acredito, se tu conseguir falar com alguém lá, é procurar alguém ou alguma entidade ou de alguma forma se estruturar, né, para conseguir acessar os recursos e aí trabalhar a cultura. Se eles não fizer o dever de casa, não vão. Eles têm que ter conselho de cultura, né, formalizado. Então, são várias coisas que têm que ser feitas. Talvez alguém saiba explicar melhor aí, mas é basicamente isso, é procurar estruturar internamente lá o seu município para estar apto a receber e, enfim, trabalhar. Porque quanto menor o município, parece que menor, óbvio, né, não chega as informações. Eu cheguei a conversar semana passada com o Departamento de Cultura de Antônio Prado, ela também não sabia, não tem conhecimento do Colegiado da Música, e ela está entrando de gaiato agora também, está entrando agora aos 45, pegou, porque recentemente já saiu um outro secretário, está pegando a situação em andamento, está bem perdida, a gente vai ter uma reunião com ela amanhã, para ver se a gente consegue implantar um projeto, para ter apoio da própria prefeitura, para a gente dar continuidade a um projeto que a gente faz independente, de 4 mulheres na cidade de Antônio Prado, onde a gente capta recursos do município particular e não da prefeitura, porque eles nos negam. Sim. Karina, só piora. Ô, Karina, Oi. É o seguinte, a prefeitura, para estar estruturada para buscar os recursos, ela tem que ter o CPF, Conselho, Plano e Fundo. O que eu te digo assim que tu pode fazer? Sugerir que alguém da administração, né, da Secretaria de Educação ou de Turismo, mande para a Câmara de Vereadores primeiro a lei de formação do Conselho. Né? Ok. Depois vai ter que montar um fundo de cultura, que vai ser gerenciado por uma secretaria responsável pela cultura e juntamente com o conselho. E a partir da formação do conselho, fazer o plano municipal de cultura. Daí, esse município vai estar estruturado para buscar as verbas da lei Aldir Blanc. Essa a estrutura que precisa ter no município. E daí tem que partir da prefeitura e da Câmara de Vereadores, porque é uma lei que vai ter que ser votada na Câmara de Vereadores. Perfeito. Muito obrigada. Karina, tem conselho, algum tipo de organização, sociedade civil aí? É Antônio Prado ou IP que tu mora? Então, eu faço as minhas atividades em Antônio Prado, mas eu tenho meu vínculo na cidade de IP então são cidades vizinhas, né? Então a coisa anda um pouco mais em Antônio Prado e aqui está bem mais atrasado na cidade de IP. São cidades vizinhas, são 5 quilômetros de distância entre uma e outra. Mas tem alguma espécie, não tem conselho, alguma espécie de conselho de cultura, algo do tipo? Antônio Prado tem, IP não. E na Aldir Blanc anterior e na Paulo Gustavo, conseguiram acessar recurso? Em Antônio Prado, sim. IP não? IP não. Pelo que a Karina falou ali, eles nem sabem da existência desses recursos. Mas assim, tudo que o Mário falou ali é o que eu ia tentar dizer. A questão de organizar, criar um departamento, como tu mesmo falou, criar um departamento dentro de uma dessas secretarias, Secretaria de Educação, Esporte, Turismo e Cultura, coloca lá o E-Cultura, o secretário representa tudo e ele coloca dentro da secretaria dele, coloca alguém encarregado só para isso. Certo. Tá? Unificar as secretarias, então. Isso, tem que existir o nome responsável pela cultura, nem assim, Canguçu aqui, tá? Minha cidade vizinha, tá?
tem a Secretaria de Educação e Desporto, mas dentro da Secretaria de Educação e Desporto tem um departamento de cultura, e eles conseguem acessar todos os recursos, tá? Porque, além de ter o departamento de cultura, eles têm um Conselho Municipal de Cultura e tem um fundo. Eu não sei se o Mário estava numa reunião que veio o pessoal do Conselho Estadual de Cultura em Canguçu, há alguns anos, quando o Paulo teve, sabe, meu primo Paulo, aí ele estava no Conselho, aí tinha uma parceira do Conselho lá que falou exatamente o que tu falou. Tem que ter o CPF, tem que ter o Conselho, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo. O plano é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. No momento que criar um departamento, ele vai, de repente, chamar a comunidade cultural para formalizar o plano. Que os planos têm que valer por 10 anos, né? E poderá se alterar no decorrer desses 10 anos. Tá? Nós criamos, olha só, Pelotas, caramba. Não tinha plano de cultura. Nós conseguimos aprovar um plano de cultura no final quase da pandemia, tá? E no ano seguinte se transformou em lei. Hoje nós temos um CPF completo aqui, tá? E claro, quem é que pôs a mão muito forte para isso acontecer? Leandro Maia. Mas Karina, eu acho que tudo que o Haroldo falou é importante e a gente tem que pensar em sensibilizar. No caso, tu vai ter que pensar em sensibilizar a administração, que agora está abrindo um edital da SEDAC, né, vai abrir esse ano, para os municípios, para os municípios que têm o CPF, né, Conselho Plano e Fundo. A PNAB só vai ser acessado quem tiver o CPF. Então, eles estão mas já está, a minha dúvida, Mário, mas já está agora obrigatório ter o CPF para acessar a PNAB? Eu não sei se ainda já está obrigatório nesse momento. Não, tem que... Vai estar, não sei se mas vai estar. Né? Vai estar, tá. Então, como eles não vão... Como o município de IP não vai acessar desse ano, porque esse ano já está acontecendo, né? Já vai entrar para o Transfer Gov agora, acho que já abriu a plataforma, né? Então não vai acessar esse ano, vão ter que acessar o ano que vem. Se eles não tiverem o CPF o ano que vem, não vão acessar. Era isso que eu ia falar, Karina, aí para a gente ir por partes, para não assustar ela, né? Para não dizer, tu tem que fazer o CPF plano, não sei o que, já vai, né? Já vai desanimando já de partida. Então, não, mas é bom dar um choque de realidade, é bom que seria importante até, né, daí esse impacto, de repente, eles se mexam de vez, né, assim, e agilizam. O que eu sugeri? Então, assim, nesse momento, ainda não está obrigatório, né, ter o CPF, tá? Então, significa que o município ainda pode acessar. Tá? Eu não sei como é que foi ano passado. Não, mas, Cássio, pro FAC do Estado vai ser obrigatório, né? Já foi no último. Não, sim, vai. Bom, pode ser, mas eu não sei se na PNAB mas... Então, assim, o que quer dizer? Para ter o CPF, não precisa necessariamente ter uma secretaria de cultura, né, específica. Pode ser, por exemplo, né, ter uma diretoria dentro da Secretaria de Educação, do Turismo e tal. Então... com isso, tendo isso, já é um ponto de partida para poder acessar o recurso, pelo menos assim, se conseguir, o que eu sugiro? De tu começar reunir o pessoal os diversos artistas que tem IP que tu conhece, que vocês conheçam, né? Se não tem conselho, né? De repente agendar com uma secretaria que possa ter um departamento de cultura, tá? Para colocar essa questão, né, começar a pressionar de alguma forma, né, e que muitas vezes tem muitos municípios, a gente viu aqui, por exemplo, na região centro, que começaram a ter uma movimentação na cultura, começaram a ter departamentos nas secretarias, departamentos de cultura nas secretarias, quando viram o alcance que a cultura pode ter, né, com os recursos que vem a PNAB e tal. Então, enxergando isso,
já pode ser um ponto de partida, um estímulo para começar essa movimentação na cidade, né? E não tenho consciência de como podem ser usados os recursos, tá? Então, nesse sentido, tá? Eu aqui em Santa Maria eu coordeno os editais de fomento aqui desde 2017, né? E da PNAB coordeno todos, desde a Paulo Gustavo. Então, nesse sentido, de informação, eu posso auxiliar nesse sentido, numa reunião online, por exemplo. Né? De repente, pode começar até com o pessoal da sociedade civil, tal, a gente pode se organizar, já que na condição da coordenadoria do colegiado, a gente pode auxiliar nesse sentido, começar por um... Muito obrigada, Cássio, muito obrigada mesmo. Eu vou, hoje mesmo à tarde, como eu disse, eu conheço todo mundo aqui da cidade, eu vou ter acesso às secretarias, tanto da educação, do esporte, eu vou obter mais informações, vou ver como é que está o andar da carruagem ali. Muito obrigado mesmo. Tá, gente, nos fala, pega meu contato no grupo ali. Pego sim, graças. Gente, eu ia sugerir o seguinte, ó, a cidade não é muito populosa, né, tem 6.000, né, habitantes, mas algum grupo deve se salientar, algum grupo artístico. Então, que tu comece essa aliança, digamos assim, né, tem o coral. Tem um coral. Ó, viu? Então, começa por esse grupo, deve ter no mínimo 30 pessoas, né, daí para mais. Então, começa a sensibilizar essas pessoas, né, dos benefícios que a cidade vai ter, que de repente até esse Fórum Setorial de Música no canto coral vai ser beneficiado, seriam grandes aliados para te iniciar esse processo, porque tu já tem que ter mais ou menos uma cartinha na manga, assim, para sensibilizar os administradores, né, da importância de se criar um departamento de cultura ou uma secretaria de cultura, né, eu acho que não condiz no momento, né, mas, nossa, isso aí seria interessante, né? Porque aqui eles fomentam muito a situação do futebol, né? Dos torneios de interior. A cidade do interior, E sem contar também os rodeios. Sim. Então, é o tradicionalismo. O tradicionalismo, normalmente, ele é muito... Como é que eu vou te dizer? Ele é muito organizado, né? O tradicionalismo é muito organizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Eles têm reuniões em várias cidades e os representantes, né? Mas é interessante, o canto coral também são muito fiéis, sabe? Eu acho que eu teria grandes aliados. Acho que por aí é a deixa para te iniciar a sensibilidade daí para a prefeitura, né? Certo. Muito obrigada, Cleusa. Obrigada aí pelo... De nada. Pessoal, o assunto é muito importante, mas antes que termine a reunião, tá? Que está terminando aqui só para fechar, então ficou definido 10 da manhã, então, a próxima reunião, isso, né? Todos de acordo nesse sentido, né? Tá. Então, era isso que tu ia falar, Kelly? Não, só para concluir isso que a Karina estava falando, agora que eu fiquei sabendo desse CPF, então, né, de todo esse procedimento que a cidade deve ter para concorrer aos recursos, e aí esses dias eu participei da Caravana da Cultura, que teve aqui na minha região, na Cidade Estrela, e aí foi falado sobre os municípios se inscreverem no Sistema Estadual de Cultura. Então, eu não sei, pelo que eu entendo, isso é algo ainda depois de ter esse conselho, esse plano, esse fundo, só para que eu entenda esse processo e para deixar claro também para a Karina, né? E eu até questionei o Rubinho, como que as cidades sabem disso? E ele me disse que ele tenta entrar em contato constantemente, assim, para fazer com que as cidades se cadastrem. Mas se essa cidade nem tem uma Secretaria de Cultura, talvez ela nem saiba desse processo, né? Só queria contribuir com relação a isso. E sobre o horário, eu também concordo que tem que ser às 10, eu acho que de manhã a gente teve um maior número de participantes, eu acho que fica melhor. E também lembrar que nós temos 10 minutos aproximadamente aí de reunião antes que se encerre. Primeiro inicia no Sistema Nacional de Cultura, depois Sistema Estadual de Cultura e depois Sistema Municipal de Cultura. Isso aconteceu aqui, até eu tive na criação, faz mais ou menos uns 10 anos, Novo Hamburgo já.
que criou o conselho, que teve toda aquela votação, todo o processo. Não é um sistema fácil de implantar, viu, Karina? Não é. Mas é extremamente necessário e esse é o caminho, né? Nós não podemos regredir, né? Nós já estamos num avançado aí, né? Então, Sim. é importante esses... Eu acho que até, inclusive, o Ministério da Cultura deve ter alguns folders e encadernados, assim, que possam esclarecer essa criação nas cidades. Perfeito. Mas como tudo na vida tem o passo a passo, nada que não seja impossível da gente fazer. Verdade, com certeza. Pessoal, então ficamos assim acertados para a próxima reunião, então, dia 14, 10 horas. Tá? Alguma contribuição a mais que alguém queira passar agora? Manifestar? Então, pessoal, encerramos então por hoje, tá? Muito obrigado. Tá um dia bonito aí, Márcio. Céu azul aí, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? Seguimos nos falando e até a próxima, então, até dia 14. Abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Um abração. Até mais. Bom dia aí. Valeu, gente. Até mais. Excelente Tchau, reunião. tchau. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Igualmente. Valeu. É.